Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 89, falando desta vez sobre a poesia dos ditos populares, tomando como ponto de partida algo que nós dissemos no vídeo passado, na edição passada. Mas antes disso, se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique, divulgue o nosso conteúdo a um número cada vez maior de pessoas para que os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo e nós possamos fazer crescer cada vez mais a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Utilize também, se você puder, as páginas dos comentários. Deixe o seu comentário, deixe a sua participação e, por que não, a sua sugestão. Às vezes o tema que você sugerir pode ser aproveitado em uma edição do Sala de Poesia e enriquecer ainda mais a gama, a quantidade de temas que nós abordamos no nosso canal. E como eu já havia dito, nós falaremos nesse nosso vídeo sobre a poesia dos ditos populares. E o nosso ponto de partida é a objeção que foi feita ao Guilherme de Almeida quando propôs adicionar a rima ao haikai, criando rimas entre o primeiro e o terceiro versos e uma rima interna no segundo verso. Os críticos diziam que ele estava querendo atribuir ao haikai um preciosismo que estava presente no soneto, que ele queria passar para o haikai ou transferir para o haikai o preciosismo do soneto e que isso acabaria prejudicando o haikai, pois estaria tirando a sua espontaneidade, já que o haikai é algo mais pensado do que pensado. Mas essa rima, esse trabalho feito pelo Guilherme de Almeida, de forma alguma retirou do haikai a sua espontaneidade, a sua naturalidade. Pelo contrário, essa espontaneidade, essa naturalidade está presente nos ditos populares. Porque os ditos populares, eles têm muitas características poéticas. E em muitos deles está presente até mesmo a rima. Então a gente tem recursos de rima, recursos de ritmo, recursos de posicionamento e de alternância de sílabas átonas e tônicas dentro dos ditos populares. E é interessante a gente citar isso porque há quem pense que a poesia é algo muito distante do cotidiano, muito distante do dia a dia, da linguagem do dia a dia. E é justamente o contrário. A poesia, ela está muito mais próxima do nosso cotidiano, a linguagem poética está muito mais próxima do nosso cotidiano do que, por exemplo, a linguagem das leis. A lei é uma coisa à qual nós temos que estar atentos todos os dias, afinal de contas, nós temos de cumpri-la, nós temos de obedecê-la, mas é uma linguagem mais distante da nossa vida cotidiana do que a linguagem da poesia. E prova disso são justamente os ditos populares. Porque para que os ditos populares
se tornem populares, eles precisaram ser ditos por alguém primeiro. Alguém falou isso alguma vez. Alguém disse isso alguma vez, e isso acabou se tornando depois, pela repetição e pela passagem entre as gerações, no decorrer, no transcorrer das gerações, passou a ser um ditado popular, um dito popular, né? E algumas frases, para se tornarem ditos populares, passaram por alterações. Alterações que tornaram essas frases mais poéticas, mais rítmicas. É bastante notório, bastante famoso o caso da frase, né? Quem não tem cão, caça com gato. Ninguém sai para caçar com gato, né? Ninguém caça com gato. A pessoa sai para caçar com cão, com cachorro. Ninguém caça com gato. O original era quem não tem cão, caça como o gato, né? Quem não tem cão caça como o gato, significa que quem não tem cão caça sozinho, né? Quem não tem uma forma, né? Quem não encontra a forma de resolver uma determinada questão contando com um determinado auxílio, resolve esta situação, acaba resolvendo essa situação sozinho. Mas quem não tem cão caça como o gato, não tem o mesmo ritmo, a mesma força rítmica, a mesma força poética que tem quem não tem cão caça com gato. Você já tem um ritmo. Quem não tem cão caça com gato tem um ritmo, tem até uma métrica. Quem não tem cão, 4 sílabas poéticas, caça com gato, 4 sílabas poéticas também. Então a gente tem 2 versos compostos. Se a gente quebrar, se a gente dividir esse dito popular, essa frase, em 2 versos, transformá-la em um dístico, a gente tem 2 versos com 4 sílabas poéticas. O que a gente não teria em quem não tem cão, caça como o gato. Não é? Então, como nós dizíamos, os ditos populares eles comprovam que a poesia está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Poesia não é coisa de nefelibatas. O que é um nefelibata? Nefelibata é aquela pessoa que vive com a cabeça nas nuvens, né? O nefelibata é justamente o contrário do poeta. O poeta e o nefelibata são figuras contrárias. O poeta, ele é um observador constante da vida, um observador contumaz da existência. Ele está sempre com a alma desperta, com o olhar acordado para tudo que se passa em torno de si. E são as coisas que se passam em torno de si, as coisas que se passam dentro de si, as coisas que se passam diante de si, que acendem dentro dele a centelha poética e abrem as portas para que a inspiração entre e faça dele, poeta, a sua casa. Tá bom? Então, temos aqui os ditos populares mostrando isso. Então, falamos de quem não tem cão, caça com gato. E podemos falar também sobre os outros ditos populares, eu trouxe aqui alguns exemplos, daqui a pouco eu vou a eles, que todos eles, pelo menos os exemplos que eu trouxe, eles têm uma cesura dentro deles, uma pausa, que permite que a gente quebre esse dito popular, esta frase, e transforme em um dístico. Praticamente todo dito popular pode ser transformado em uma estrofe com 2 versos. Pode ser quebrado e transformado em 2 versos. É outro indício de que os ditos populares têm força poética. E mais um indício é a predominância da conotação sobre a denotação. O que é a conotação e a denotação? Qual é a diferença entre um e outro? Denotação é o sentido literal, o sentido referencial. Quando eu digo, por exemplo,
Quando me olho no espelho, acho-me parecido com o Lex Luthor. Pode ser que eu esteja ficando careca. O careca aqui é careca mesmo, calvo, sem cabelo. Né? Ou eu posso dizer, num outro exemplo, de tanto ouvir os discursos do prefeito, já estou careca de saber as suas desculpas. O careca aí já significa outra coisa. Então, no primeiro caso, careca está no sentido conotativo, no seu sentido literal, né? Sentido denotativo, literal, né? Referencial. No segundo exemplo, ele está no sentido conotativo, seu sentido figurado, o seu sentido metafórico. E nos ditos populares, por exemplo, em um ditado como filho de peixe, peixinho é, esse ditado está falando sobre tudo, menos sobre peixe. Ele não é um dito falando sobre peixe. Ele está falando sobre personalidade, ou sobre um talento que é herdado, sobre um traço de personalidade que é herdado do pai para o filho, da mãe para o filho, do pai para a filha, da mãe para a filha. É um talento, uma aptidão, um dom, um traço de personalidade que é passado, que é herdado. Então é um ditado que não está falando sobre peixe. É um dito popular que não está falando sobre peixe. O peixe é uma metáfora. E aí começamos, né, com um ditado que fala sobre a persistência, sobre a insistência. Talvez o dito popular mais clássico que exista. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem aí uma cesura, você tem uma rima, você tem um ritmo, dura rimando com fura, inclusive é uma rima rica, né? Uma rima rica. O que é uma rima rica? Rima rica é quando nós temos palavras de diferentes classes gramaticais rimando. Então você tem dura, que é um adjetivo, rimando com fura, que é um verbo. E água mole em pedra dura é uma redondilha maior, tanto bate até que fura é outra redondilha maior. Dois versos, se a gente forma o dístico, né, quebra o dito popular e transforma em um dístico, nós temos 2 versos de 7 sílabas poéticas cada um. Né? E aí a gente vai, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro dito popular bastante forte poeticamente. Ele está falando sobre ferro? Não, ele não está falando exatamente sobre ferro. Ele está falando sobre a questão de a pessoa ser julgada na mesma moeda com que julgou, ser ferida pela mesma arma com que feriu. Então temos aqui, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós temos aqui aliterações, né, e assonâncias. A literação com as letras F e R, assonância com a letra E. Temos ritmo, não temos rima, mas temos posicionamento de sílabas, né? Tônicas e átonas, assim como temos em água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Nós temos uma alternância, um posicionamento de sílabas tônicas e átonas. Aqui também, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Temos um posicionamento, uma alternância, uma colocação das sílabas átonas e tônicas que geram ritmo. E aqui, se nós quebrarmos o dito em dístico, em 2 versos, temos quem com ferro fere, né? Quem com ferro fere é uma redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Com ferro será ferido, né? Com ferro será ferido. Então você tem uma redondilha maior
7 sílabas poéticas. Uma redondilha menor, 5, quem com ferro fere. Uma redondilha maior, 7, com ferro será ferido. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Está falando sobre ferro, sobre espeto? Não. Está falando que muitas vezes, né, a pessoa que teria condições de resolver uma situação pelos seus próprios meios, às vezes acaba tendo de recorrer a outros meios, né, meios diferentes daqueles que ele tem. Então, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Nós temos a alternância de sílabas tônicas e átonas, gerando ritmo, e temos, né, espeto e pau, por exemplo, nós temos aí uma aliteração com a letra P. Depois temos, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É um dito popular falando sobre pássaros? Não. É que é um dito popular falando sobre cobiça, sobre aquele desejar aquilo que não se tem, valorizar aquilo que se tem, ao invés de desejar aquilo que não se tem, ou lamentar aquilo que não se tem. É valorizar o que se tem, ao invés de lamentar o que não se tem. Então, mais vale um pássaro na mão, ou aquela velha ideia de que o certo vale mais do que o duvidoso. Mais vale aquilo que você tem, do que aquilo com que você conta sem ter. Então, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mesma coisa. Alternância de sílabas átonas e tônicas, gerando ritmo. E é esse ritmo que faz com que o ditado, o dito, né, fique mais gravado, mais memorizado, seja memorizado. E também é possível, né, assim como nós mostramos aqui, em casa de ferreiro o espeto é de pau, é possível a gente quebrar a frase em 2 versos, transformando-a em um dístico. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, a mesma coisa. Quem não tem cão, caça com gato, a mesma coisa. E filho de peixe, peixinho é, a mesma coisa. Nós já falamos desses ditos. Então é interessante nós observarmos que os ditos populares, eles têm muita força poética. Não à toa, alguns compositores da música popular brasileira brincam com os ditos populares, brincam com as frases populares. Chico Buarque tem uma música que se chama Bom Conselho. E o Bom Conselho, ele vai brincando com isso, quando ele diz: ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, acho que é isso. Quem espera nunca alcança. E assim vai. Eu lembro que o último verso, a última estrofe é: eu semei o vento na minha cidade, vou para a rua e colho a tempestade. Então você tem aí o Chico Buarque de Holanda, na música Bom Conselho, brincando com outro dito popular que poderia estar aqui entre os exemplos, um deles, né? Vários outros ele brinca, né? Mas tem um que é interessantíssimo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Também se aplica. Ele pode ser dividido em 2 versos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Tem a questão do ritmo também muito presente. Posicionamento de sílabas tônicas e átonas, aliteração, vento, tempestade. Você tem o T e o D, se alternando e gerando todo um ritmo especial para a frase. O Guilherme Arantes também brinca com isso, numa música que foi magistralmente gravada pela Elis Regina já no finzinho da carreira dela, no finzinho da vida dela, que é o Vivendo e Aprendendo a Jogar. E ele vai brincando, ele mistura água mole em pedra dura, mais vale que 2 voando, e vai brincando com isso, com esses ditos populares.
Gilberto Gil, na música Tempo Rei, também brinca com os ditos populares. Ele brinca com o clássico dos clássicos, que é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que ele vai dizer: água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Que ele está falando sobre a ação do tempo, né? E a ação do tempo, ela é parecida com a ação da água sobre a rocha. A água sobre a rocha, ela vai batendo, né? A água vai batendo na rocha e parte dessa rocha vai virando areia. Então a rocha é perfurada pela água, a rocha é esculpida pela água, assim como o tempo esculpe os corpos, esculpe as almas, esculpe as realidades. Então ele faz essa brincadeira para tratar da ação do tempo, né? E ele fala, né, ele brinca com a questão até de nomes de santos, quando ele diz Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei, né, ele diz isso na música, na mesma música Tempo Rei, né? Não me iludo, tudo permanecerá do tempo que tem, do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Então ele brinca com isso também. Então, se os ditados populares não tivessem força poética, será que eles seriam aproveitados por compositores de tamanha verve, de tamanha veemência, de tamanho talento, como são Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda e Guilherme Arantes? Provavelmente não. E com esse questionamento e essa resposta é que a gente vai encerrando a nossa edição número 89 do nosso Sala de Poesia, com a esperança de que vocês tenham gostado desse vídeo, de que vocês estejam gostando dos nossos vídeos e de que vocês continuem nos acompanhando, se estiverem inscritos no canal, e se não estiverem, continuarão nos acompanhando e passarão à condição de inscritos, usando inclusive a nossa página de comentários. Estamos à espera do comentário de vocês, da participação de vocês, da sugestão de vocês. Tá ok? Então voltaremos em breve, agradecendo a todos, né? Muito obrigado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.